Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 do fundo CDII11, é um FIINFRA da Sparta. Vamos ver aqui qual foi a performance no mês de dezembro de 2023, ok? Então fique conosco aí, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, beleza? Vamos lá então. Vamos falar aqui do CDII11, esse FIINFRA aqui, tem a sua carteira indexada 100% ao CDI, inclusive dá o nome, né, do fundo. Vamos lá então, mais para baixo que a gente vai ver, né, alguns destaques aí das últimas distribuições, fundo que tem feito excelentes distribuições aí de proventos nos últimos meses, né, na verdade desde que surgiu, né, tem distribuído aí em torno de 1,20, né, do que ele tem de valor de mercado, né, mais de 1% aí em todas as suas distribuições, distribuiu mais de 1% de provento, e nesse mês, né, vai pagar aí no próximo dia 15 de janeiro R$ 1,13 por cota. Acho que a base aqui foi em torno ali de R$ 106,50, R$ 106,80 a base desse dividendo. O dividendo nos últimos 12 meses somam aí, ó, mais de 17%, realmente um excelente dividendo aí do fundo, né? Fundo que está com a cota patrimonial de 104,67, né? Encerrou o mês de dezembro a 106,6, então nesse mês de janeiro que ele ultrapassou inclusive os 107, agora está ali em torno de 106,60. Né, atualmente está com mais de 3.600 cotistas, né, e a carteira tem aí um carrego da carteira de CDI mais 1,9%, fundo que tem um patrimônio líquido ainda pequeno, né, 156 milhões de reais. Fundo de CRA, fundo na verdade de debêntures, né, fundo de CRA não, fundo de CRA é o Fiagro, né, esse é um fundo de debêntures, na verdade, né, a maioria são debêntures incentivadas. Ele fala aqui sobre a estratégia de alocação do fundo, né? Eles falam que realizaram 2 alocações no mercado primário, a Casan Rio e o Rio Mais Saneamento, a Casan e a Rio Mais Saneamento. Então, duas novas alocações que o fundo está aí no mercado primário, e eles reduziram a exposição em CLI. Tá? E com essas movimentações, ele fala aqui que os recursos, né, captados na terceira emissão, ele ainda segue com uma expectativa de buscar sempre um melhor retorno. Então, está procurando aí as oportunidades, né? E eles finalizaram as alocações da terceira emissão de cotas, que foi aí em torno de 2 meses, né? Bom, mais para baixo que a gente vai ver ele fala aqui da retrospectiva 2023, né? Então, alguns acontecimentos aí no mercado, né? Americanas, Light, né? São os principais aí, principalmente para aqueles que investem em debêntures ou em CRI, né? Americanas e Light tiveram a volatilidade, com alguns problemas aí na empresa, né? Umas pedindo recuperação judicial, e ele fala aqui sobre o ano de 2023, inclusive, que foi quando surgiu o CDI11, né? O outro fundo da Sparta é o Juro 11, que tem uma alocação mais voltada ao indexador do IPCA, da inflação, né? E o CDI11 veio com uma estratégia de alocar com base na taxa básica de juros do país, tá? Então, ele fala aqui sobre os acontecimentos, fala sobre o fundo também, que finalizou com uma rentabilidade de 19,7%. Claro que isso aqui é a distribuição, mais aí a valorização da cota no encerramento de dezembro. Então, 7,7% acima do CDI, ou 178% do CDI. Então, o fundo performou aí muito bem nesse ano de 2023, que foi quando surgiu aí, então, o CDI 11. Ele fala sobre a distribuição, então a gente até comentou, né, sobre as distribuições, o fundo que teve ali R$ 1,13 anunciados lá no dia 28 de dezembro, foi o último dia útil, né, para o mercado, o que equivaleu aí a 120% do CDI. Bom, então o fundo continua performando aí com boas distribuições acima do CDI, acima de 1%, inclusive com base na cota de mercado, tá? E ele fala aqui também da rentabilidade,
Então a rentabilidade aí girando em torno de 17,8%, né, quase 18% ao ano. E aqui é o comparativo em relação ao percentual do CDI. Então, no ano, o fundo teve aí 178% de rentabilidade, 178% do CDI num comparativo de rentabilidade. Então, realmente, fundo aí tendo uma boa performance, né? E aqueles atribuição da performance, né? Do que ele tem, dos cálculos que são feitos para poder chegar à distribuição, né? Então, em dezembro, o fundo teve um rendimento de 0,9%, impactado pelo componente do crédito, né, que é um fundo de crédito basicamente, né? Sparta CDI uma performance de 19,7% e superou o CDI em mais de 7,7%. Tá? Então, dentro do desempenho desde o início aqui, o fundo então o CDI foi de 11,1%, né? Carrego de crédito 1,2%, marcação a mercado 7,7%. E esse é o total, então, da rentabilidade, somando distribuição e preços de mercado aí do CDI 11. Aqui é a carteira do fundo, então são debêntures, né? A carteira do fundo são debêntures de grandes empresas, inclusive. Então, ele reduziu, por exemplo, a alocação que ele falou na CLI, né? Que é essa empresa aqui, do setor de portos. Então, reduziu a exposição nesse credor, né? Nesse devedor, na verdade. Né? E aí tá com uma carteira bem encorpada agora, né? Muitos papéis aqui, como a gente vê, 74 papéis. Tem empresas que estão repetidas, né? Mas são 74 papéis aí com rentabilidades diversas, né? Spreads de crédito diversas e duração também aí variada, né? E o fundo tá com caixa de zero, na verdade. Ele fala aqui, ó, 0% em caixa, então o fundo tá totalmente alocada. E está mais alocado no setor de energia, geração de energia, né, que é onde o investimento está bem latente aí no país, né? Energia renovável e tudo mais, saneamento também a 15%, logística 12%. Esses são os três principais segmentos dos papéis que o fundo tem na sua carteira, tá? 95% de debêntures. Ele tem caixa sim, ó. 5% de caixa, ele não está informando aqui o caixa aqui, mas tem 4,9%. Não está informando o valor, né? E aqui tá as características do fundo, né? Fundo que surgiu lá em fevereiro de 2023, então ainda vai fazer um ano. Tem uma taxa de administração, só uma taxa de gestão também de 1% ao ano, não tem taxa de performance. Ele que é um fundo administrado pela BTG Pactual e gerido pela Sparta Administradora de Recursos. Ele é para investidores em geral. Inclusive, eu já fui cotista aí do CDI 11, não estou mais cotista dele, mas esperando uma oportunidade para entrar novamente aí no fundo, ok? Então é isso aí. Aqui está a característica de cada empresa, né? Você pode baixar o relatório gerencial aí, verificar as principais empresas aí, as 5 maiores, eu acho que são as maiores com posição aqui no fundo, tá? Então baixa aí o relatório, você tem informações atualizadas aí do CDI 11, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista desse fundo, esse que é um fundo de infraestrutura, fundo diferenciado aí, né? Como a gente sabe, já falamos aqui algumas vezes, os FIINFRAs não pagam imposto de renda nem no ganho de capital e nem nos rendimentos distribuídos. É uma vantagem aí muito boa de você investir em um FIINFRA, mas claro, leia o regulamento do fundo, tá? Para você não ser pego de surpresa em algumas situações aí de distribuição, ok? Porque os FIINFRAs não são obrigados a distribuir proventos mensais, mas a cultura do Brasil hoje, dos fundos, vinda, né, dos fundos de investimento imobiliário, dos FIIs, fizeram com que os FIAGROS e os FIINFRAs também fizessem suas distribuições mensais, até mesmo para poder atrair os cotistas também que investem em fundo de investimento imobiliário, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.